Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, eu sou enfermeiro. Hoje eu quero trazer uma dúvida de um colega meu, na verdade a dúvida não é dele, a dúvida é de uma pessoa que ele conhece, e aí ele tentou explicar e não foi muito bem compreendido, tá certo? Sobre esse assunto. Então vamos lá. A dúvida era sobre a definição do que é hipovolemia. Bom, a palavra hipo significa baixo, volemia significa volume. Quando eu pego a primeira palavra junto com a segunda palavra, pronto, eu formo uma hipovolemia. E pensando que hipo é baixo e volemia, volume, baixo volume, em nenhum momento está falando que é baixo volume sanguíneo. Se é uma baixa pela perca de sangue, aí sim, é hipovolemia por hemorragia. Hipovolemia por choque hipovolêmico hemorrágico, porque está falando que foi a hemorragia que levou à hipovolemia. Mas, imagina só que essa hipovolemia seja por queimadura extensa. O paciente teve uma queimadura extensa e 70% do peso corpóreo do adulto é água. Perdeu a capacidade de reter essa água no seu corpo, você perde um volume. Perdeu um volume, hipovolemia. Por quê? Por queimadura, por lesão térmica. Um paciente que apresenta hiperemesis gravídica, começa a ter vômitos em excesso, também perde volume. Uma diarreia excessiva, principalmente na pediatria, baixa também o volume. Então, uma hipovolemia por síndrome diarreica ou diarreia, tá certo? Ou uma hipovolemia por lesão térmica ou por mesmo uma hiperemesis gravídica. Então, a palavra hipovolemia significa baixo volume. Não está falando de qual volume exato. Agora, se está falando de choque hipovolêmico hemorrágico, aí sim está falando da hemorragia. E aí eu quero aproveitar o gancho para facilitar o entendimento de estudo de palavras, tá certo? Por exemplo, hemorragia significa perca de sangue. Hemo significa sangue, ragia, extravasar. Então, quando você pega a palavra hemo junto com a palavra ragia, extravasamento de sangue. Então, eu estou extravasando sangue. Não está falando que é arterial, que é venoso, que é capilar. Está falando que está extravasando. Da onde? De um vaso. Tá? Então, é isso que eu tenho que entender. Eu tenho que definir o termo juntando as palavras que está associada. Outro exemplo, claro, sístole ou sístole. A palavra sístole significa contração. A palavra a na frente de sístole significa ausência. Então, assistolia, sístole, contração. A na frente, ausência de contração. Se está ausência de contração, não tem uma contração. Exemplo, cardíaca, tá? Sístole, a gente lembra do coração, né? Na sua contração cardíaca. Quando tem o A na frente, ausência da contração. Eu vou para mais uma palavra, para você ver só que fica mais fácil de entender assim. Pineia significa ar. Isso mesmo, pineia significa ar. Então, quando eu coloco A na frente, apneia, ausência de ar. Muito comum a gente falar que está com uma apneia, uma ausência da respiração. Lembrando que a palavra respiração não é esse movimento que eu faço agora. Isso aqui é ventilação. Respiração é celular. É lá dentro da mitocôndria que está acontecendo a respiração celular, literalmente aquela parte do ciclo de Krebs. O que a gente está fazendo aqui é ventilação. Eu espero que tenha facilitado o entendimento sobre a palavra. Eu vou colocar aqui embaixo algumas referências que definem muito bem a palavra hipovolemia, certo? Um abraço.